O contexto histórico o qual José de Saramago estava inserido durante seu crescimento, por exemplo, é uma certa forma meio áspera, que incluiu desde guerra civil entre os monárquicos e os republicanos, a maior taxa de inflação de sempre, a crise de 1929, o início do regime Estado Novo, que era um sistema autocrata de organização, a Segunda Guerra Mundial e a crise acadêmica de 1962, que foi uma revolta estudantil contra o Estado Novo. Bom, há outras coisas muito boas aconteceram, como a volta da legalidade do voto para as mulheres, etc. Bom dia. José de Souza Saramago morou a maior parte de sua vida em Lisboa, para onde a família migrou quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Apesar do reconhecimento como escritor, frequentou somente cursos técnicos. Por 5 anos esteve na escola para aprender o ofício de serralheiro mecânico. O nome Saramago foi descoberto quando passou a frequentar a escola. Foi adicionado de forma espontânea pelo funcionário do cartório em alusão ao apelido da família. Saramago é o nome de uma planta que cresce na região onde o escritor nasceu. Ele foi desenhista, funcionário público dos setores de saúde e segurança social, jornalista, editor e tradutor. Também foi diretor literário e de produção de uma revista literária, a Seara Nova. No período de 1972 a 1973, foi comentarista político no Jornal Diário de Lisboa, onde também coordenou um suplemento cultural. Saramago também integrou a Associação Portuguesa de Escritores e foi diretor adjunto do Diário de Notícias. Em 1976, tomou a decisão de viver exclusivamente da literatura. Começou como tradutor antes de chegar à fase autoral. Recebeu o Prêmio Camões em 1995. Em O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, conta a história da vida de Jesus, mas de uma maneira diferente da que é apresentada na Bíblia. O livro ele apresenta uma versão humanizada da história e alude a uma sua eventual relação com Maria Madalena, com quem Jesus conhece o amor da carne. Ao adotar essa perspectiva, distante da representação tradicional que está descrita na Bíblia, Saramago coloca que a propaganda histórica da crucificação de Jesus é um apelo forte que é capaz de chocar as sensibilidades e arrebatar os sentimentos. Já o Memorial do Convento é um romance que mistura a ficção com a história, com personagens reais inventados pelo autor, e ele descreve o período de construção do Palácio Nacional de Mafra, também conhecido como um convento. A construção desse convento se deve à promessa de Dom João V, que não conseguia ter herdeiros com Ana Maria Josefa. O rei ele prometeu que construiria um convento se conseguisse ter herdeiros para a sucessão do seu trono absolutista. Além disso, no aspecto da ficção, conta a história de amor entre Baltazar, Sete Sóis, e Blimunda, Sete Luas, que se juntam com o padre Bartolomeu Dias na construção da Passarola. Bom, agora iremos falar sobre as principais obras de José Saramago, começando com Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira é um romance publicado em 1995 e que foi tão famoso que ele chegou a ser traduzido para diversas línguas. A obra conta a história da epidemia de uma doença conhecida como cegueira branca, que se espalha por uma cidade, causando grande colapso na vida das pessoas e afetando exacerbadamente as estruturas sociais. O livro, ele é a fantasia do autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá aqui uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, junto dos maiores visionários modernos, como Franz Kafka e Elias Canetti. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. Toda essa gama de detalhes tornaram o romance um dos mais famosos e renomados do autor e fora, sem dúvida, um dos principais motivos para a escolha dele ao Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Agora eu vou ler uma pequena reflexão feita pelo próprio autor sobre a sua própria obra. Abre aspas. Esse é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição.
Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Fecha aspas. Sobre as características literárias do autor, Saramago é conhecido pela intertextualidade, principalmente em relação a escritores portugueses clássicos como Camões, por exemplo. As obras são escritas com características realistas, com uma temática social e críticas à religião e à política. Algumas outras características das obras que valem citar aqui são o humanismo, ou antropocentrismo, a valorização das características da oralidade e o uso da pontuação diferente do uso tradicional, onde existem vários parágrafos que não têm um ponto final ou uma interrogação, ou vários capítulos escritos em um único parágrafo, que justamente aponta essa característica mais oral, dá um sentido de oralidade para o texto.